Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como criar um planejamento anual de marketing e vendas. Eu vou te mostrar como você deve estabelecer as suas metas e como você pode batê-las com um planejamento certeiro. Roda a vinheta. Primeiro a gente precisa entender, via planejamento estratégico, como que a gente vai estabelecer uma meta, aonde a gente quer chegar. E esse número ele não pode ser tirado do além. Eu preciso conseguir calcular e ter esse número plausível para que seja possível bater. Não tem nada pior do que você entregar uma meta para o teu time que é impossível de ser batida. Quando você faz uma meta que é impossível bater, o teu time começa a desengajar. Quando ele começa a desengajar, ele começa a ter erros do ponto de vista de processo e começa a ter pessoas saindo do teu time por falta de motivação. Para você conseguir manter o teu time engajado para bater as suas metas, elas precisam ser plausíveis para que eles batam as metas e ganhem mais com isso por consequência. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender a jornada para que a gente chegue até a parte de vendas, tá? Então eu vou começar aqui com a primeira coisa, que é um lead. Então lead é quem? Lead é aquele cara que deixou um e-mail, deixou as informações de contato para o teu time entrar em contato com ele e ver se ele tem interesse, se ele tem o perfil para poder seguir no teu processo comercial. Então a primeira coisa que você precisa, pensando do ponto de vista de marketing e vendas, é de um lead. E aqui eu já vou focar mais no estratégico de lead para baixo, depois eu explico a lógica de como você vai pensar do ponto de vista dos criativos, tá? Mas aqui, de lead, qual é a próxima etapa que a gente tem? A gente tem o lead que tem as características de perfil necessárias para seguir no teu processo comercial. Quem é esse cara? Esse cara é o MQL. Beleza. O MQL, depois que ele tem o perfil, o que ele precisa ter para poder comprar de você? Ele precisa ter interesse. Quando ele tem o perfil e também tem o interesse, você leva ele para uma reunião. Quem que é esse cara? Esse cara é o SQL. Depois que você tem um SQL, você tem aquele cara que teve uma reunião marcada, certo? Então a SQL é sempre uma reunião marcada. Aí, o que você precisa isolar ali? Você precisa ter uma reunião realizada que vai ter uma quebra via no-show. O que é um no-show? No-show são aquelas pessoas que não entram na call que foi marcada. Você precisa calcular isso no teu planejamento também. Beleza. Depois, se você tem a reunião realizada, você pode ir para uma próxima etapa dependendo do pipeline que você tem de negócio, né? Então pode ser, por exemplo, a apresentação de proposta. Então depois da primeira reunião eu tenho a apresentação de proposta. Depois da apresentação de proposta eu tenho negociação e depois eu tenho fechamento ou assinatura do contrato, por exemplo. Como que eu faço para calcular tudo isso? O que eu preciso entender é quantos leads eu vou gerar para que eu consiga calcular quantas vendas eu vou ter, tá? Então aqui no fechamento eu vou adicionar vendas depois. E para a gente conseguir calcular quanto eu posso pagar no lead, eu preciso saber primeiro quanto que eu posso pagar na venda. E como que eu calculo isso? A primeira coisa que você tem que entender é a tua relação LTV sobre CAC. Tá? E aqui eu vou separar ela um pouco desse funil que a gente construiu. O que é a relação LTV sobre CAC? É aquele cara, quanto que um cliente teu, um cliente que você comprou, deixa dentro da tua empresa ao longo do tempo. Então, como que você calcula isso? Você vai primeiro entender qual que é teu LT, tá? Então, qual que é o teu lifetime? E você vai entender qual que é o teu lifetime value, tá? Como que a gente calcula o lifetime value? Eu preciso entender o ticket médio e o lifetime. Então, o que eu faço? Vamos supor que o meu lifetime é 6 meses. Então, significa que quando um cliente entra dentro da tua empresa, dentro da tua operação, ele permanece lá por 6 meses. E o que ele te paga mensalmente é, sei lá, R$5.000 para facilitar a conta aqui. Se eu tenho 6 meses de lifetime e 5 mil de ticket médio, esse cara me deixa o quê no LTV? Ele me deixa 6 vezes 5 mil. Logo, ele me deixa R$30.000. Se ele me deixa R$30.000, eu preciso entender quanto eu posso gastar para comprar ele e eu permanecer lucrativo. Como assim? Se esse cara me deixa 30 mil no LTV, eu preciso ter pelo menos uma relação LTV sobre CAC de 3. Então eu posso pagar até 1/3 desse valor para comprar o cliente, que se na média ele deixar 30 mil, eu ainda permaneço lucrativo. Mas claro, quanto maior for essa relação, melhor, tá? Então vamos supor aqui que o nosso CAC, a gente tem uma meta de fazer a compra de um cliente por R$5.000, tá? E aqui, o ideal é que você tenha um histórico para entender quanto que você gasta no CAC normalmente para você conseguir fazer uma média que faça sentido aqui. Mas vamos partir da premissa que a gente está gastando R$5.000 para comprar um cliente. Se você está gastando 5 mil para comprar um cliente, significa que a tua relação LTV sobre CAC é de 6. Então, na prática aqui, você pode pagar até R$5.000 por uma venda. Mantenha esse número na cabeça. Então vamos pensar o seguinte, ó. De lead para MQL, vamos trabalhar com uma média de mercado de 50
50%. De MQL para SQL, vamos trabalhar com uma média de 20%. De reunião realizada aqui, eu vou ter 80%. Então, 80% dos SQLs, das reuniões que foram marcadas, são realizadas. Aí eu tenho pelo menos 60% de apresentação de proposta, 80% de negociação e aí vamos colocar um número mais baixo, 50% de fechamento aqui. Como que a gente vai calcular agora? Como que a gente vai gastar no lead? Então, vamos ter mais uma ideia aqui, que é a média de custo por lead. Então vamos pensar que a média do meu custo por lead está, sei lá, em R$30. Como que eu vou estabelecer o meu orçamento a partir disso? Vamos dizer que eu quero gastar aqui, eu quero gerar pelo menos 2 vendas no mês e eu estou disposto a pagar R$5.000 nisso. Então o que eu faço para calcular o meu planejamento? Eu vou pegar essas 2 vendas, né? Então eu posso gastar até 10 mil para ter 2 vendas. E se eu vou investir para ter 2 vendas no mês, o meu custo médio por lead é de R$30, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter 2 vendas, então significa que 2 vezes o meu CAC, tá? 2 vezes aqui. E a partir disso, eu vou dividir pelo meu custo médio por lead. Significa que nesse primeiro mês, vamos supor que aqui é janeiro, eu vou ter 334 leads. Tá? Então deixa eu diminuir as casas decimais aqui. 333 leads. Se eu for considerar que desses leads 50% vão virar MQL, o que eu vou calcular aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por isso. Eu vou ter 166 MQLs. Desses 166 MQLs, eu vou ter 20% de reuniões agendadas. Ou seja, eu vou ter 33 reuniões agendadas. Dessas 33 reuniões agendadas, eu vou ter 80% de comparecimento. Então, eu vou ter 26. Dessas 26, eu vou ter 60% de apresentação de proposta. Então, eu vou multiplicar por isso, vou ter 16 propostas apresentadas. Dessas 16 propostas apresentadas, 80% vão para negociação, 13. Dessas 13, 50% vão para fechamento. Desse fechamento, eu tenho 50% de taxa. Então, aqui desses 6, eu vou ter 3 vendas. Se eu tenho aqui 3 vendas ao final, né? Então eu gastei R$10.000, eu tive 3 vendas. E cada venda, ela me gera no LTV 30 mil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter nesse caso 90 mil e eu vou ter gasto aqui. Então deixa eu só deixar aqui mais claro. LTV das vendas, vou ter 90 mil. Eu vou ter um custo de aquisição aqui de 10 mil, que era o meu orçamento, dividido por 3, que foi o número de vendas que eu tive. Então o meu CAC foi de 3.125. Logo, a minha relação LTV sobre CAC desse funil é 90 mil divididos por 3.125. Então eu tenho uma relação LTV sobre CAC aqui de 28. Toda vez que você tem uma relação LTV sobre CAC acima de 3, você pode manter a escala ou você pode aumentar o orçamento no mês seguinte. Por quê? Porque teoricamente a tua operação se mantém rentável. Então como que a gente faz para calcular, no fim das contas, o que a gente vai ter de meta? Se eu estou pagando um custo médio de lead a R$30 e eu tenho essas taxas aqui, e aí você, claro, você precisa calcular as suas próprias taxas para entender se vai fazer sentido, se vai chegar em 3 vendas depois, você precisa calcular isso com o que você vai investir para que você calcule qual que é o teu número de vendas depois. Se você quiser brincar com isso, você vem aqui e aumenta o orçamento. Não, no mês seguinte eu vou trocar para R$20.000 de orçamento e eu estou projetando que o meu custo por lead vai crescer em 30%, o que vai impactar isso em vendas? Então, cada uma dessas projeções que você faz te dá um número de vendas esperado diferente. Esse número de vendas esperado, de acordo com o orçamento que você coloca em marketing, vai gerar a tua meta comercial. Aqui dentro dessas taxas de conversão que você tem para cada uma das etapas, você precisa calcular as tuas para entender o que faz sentido e o que não faz e para entender aonde que você pode aumentar a taxa. Então, por exemplo, se eu trocasse aqui o meu SQL de 20 para 30%, eu já ia ter uma boa diferença no número total depois. Já ia para 5 vendas. Então, quando você consegue calcular as suas métricas de funil, você consegue entender aonde que você precisa mexer os teus ponteiros de forma qualitativa para representar no quantitativo, para que você tenha um resultado de vendas muito maior. E aí depois, a gente já tem uma relação LTV sobre CAC de 43. Então, quando você tem esse controle sobre o teu funil, você tem metas muito mais plausíveis e muito mais chance de bater as suas metas, desde que as suas taxas de conversão estejam controladas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trocar uma ideia sobre. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você ponha mais dinheiro no bolso. Abraço e até o próximo vídeo.